Tribunal do Trabalho Catarinense por meio de sua escola judicial, em parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Neste seminário estarão em foco epidemiologia e saúde do trabalhador, do coletivo para o individual ou do individual para o coletivo, e acidentes de trabalho e doenças profissionais, nexo causal, nexo epidemiológico. A escolha dos temas teve como objetivo proporcionar aos magistrados, procuradores, advogados, servidores e parceiros do trabalho seguro um caloroso debate. Primeiramente, queremos agradecer de forma especial à direção do Foro da Seção Judiciária em Santa Catarina e ao setor de cerimonial pelo empréstimo dessas belas instalações do Auditório da Justiça Federal em Santa Catarina. Informo aos presentes que o registro de frequência em quaisquer das atividades deste evento será efetuado mediante o preenchimento de forma legível deste impresso, intitulado Ficha de Frequência. Cada participante deste seminário receberá apenas uma ficha por painel. Depois de preenchida e devidamente assinada, deverá ser depositada em uma das urnas destinadas para este fim na entrada deste auditório. Esta ficha de frequência é de responsabilidade de cada participante e, em caso de extravio, não lhe será entregue outra. As fichas de frequência, preenchidas e assinadas, são o único instrumento que a secretaria deste evento tem para efetuar os registros nos assentamentos funcionais de magistrados e servidores do Tribunal Regional, ou para o fornecimento de certificados de participação para os demais presentes. Destacamos que os interessados em recebê-los deverão encaminhar o pedido para o e-mail escolajudicial@trt12.jus.br. Tudo junto, escolajudicial@trt12.jus.br. Informo ainda aos presentes que o acesso ao auditório se dará mediante a apresentação do crachá de identificação. Portanto, não se esqueçam de colocá-lo. E por uma questão de consideração e respeito a todos que prestigiam este evento, eu solicito a gentileza dos senhores para que mantenham seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. A comissão organizadora deseja aos participantes um ótimo aproveitamento da programação oferecida. Eu convido para presidir a mesa de abertura dos trabalhos a excelentíssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino. Chamo também o excelentíssimo procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Dr. Egon Kerner Júnior. Convido também o excelentíssimo juiz vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro. Convido o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina, Dr. Luiz Miguel Vaz Viegas. Excelentíssima Procuradora do Trabalho, doutora Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga. Convido também o excelentíssimo juiz José Carlos Kilzer, presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12ª Região, a Matra 12. E, finalmente, convido o excelentíssimo juiz do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos, gestor regional do programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Egon Kerner Júnior. Excelentíssimo senhor juiz do Trabalho e vice-diretor da Escola Judicial do Trabalho da 12ª Região, Carlos Alberto Pereira de Castro.
Ilustríssimo senhor Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina, Luiz Miguel Vaz Viegas. Excelentíssima senhora Procuradora do Trabalho, Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga. Excelentíssimo senhor Juiz Titular de Vara do Trabalho, José Carlos Kiuser, Presidente da Matra 12. Excelentíssimo senhor Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis e gestor auxiliar regional do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina, Alexandre Luiz Ramos. Em nome de cumprimento às autoridades presentes, excelentíssimos desembargadores do trabalho, excelentíssimos juízes do trabalho de primeiro grau, excelentíssimos procuradores do trabalho, representantes dos parceiros do Comitê Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro, advogados, servidores, estagiários, senhoras e senhores. Inicialmente, desejo parabenizar a direção da Escola Judicial do nosso Tribunal e a Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, nas pessoas do desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira e do procurador-chefe, Dr. Egon Kerner Júnior, pela iniciativa da realização deste seminário e pela feliz escolha dos temas que vão ser expostos e debatidos hoje e amanhã, durante a Semana Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, pela relevância dos temas afetos à saúde do trabalhador, instituiu em 2003 o dia 28 de abril como da memória às vítimas de acidentes de trabalho e como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. O motivo da lembrança foi um acidente que vitimou 78 mineiros nos Estados Unidos em 28 de abril de 1969. Estatísticas alarmantes revelam que, de 2001 a 2010, o número de acidentes de trabalho no Brasil mais do que dobrou, passando de 340 mil para mais de 700 mil. O Brasil ocupa a incômoda 4ª posição entre os países com maior número de ocorrências de acidentes de trabalho, ficando atrás apenas da China, Rússia e Estados Unidos. Em 2010, foram 2.700 mortes. Em Santa Catarina, os registros indicam 47 mil acidentes, 6,7% dos registros em todo o país. Em razão desses números de acidentes de trabalho e também em função da elevada incidência de doenças ocupacionais no Brasil, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sob a presidência do ministro João Oreste Dallazen, por meio da Resolução número 96, de 23 de março de 2012, criou, então, o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, Programa Trabalho Seguro, com o objetivo de desenvolver, em caráter permanente, ações voltadas à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes do trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Foi instituído também o Comitê Gestor Nacional, através do ato conjunto TST-CSJT, número 18 de 2012. Dentre os quais a desembargadora, integrado por membros do Poder Judiciário Trabalhista, dentre os quais a desembargadora Viviane Colucci, do nosso tribunal, que, por compromissos em outros estados relacionados à Semana Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, não pôde estar aqui presente. Trago agora algumas informações reveladoras da realidade em nosso estado. Dados levantados pela Secretaria de Planejamento e Gestão do nosso tribunal atestam que o tema acidente de trabalho esteve presente em 8% das 192 mil ações trabalhistas propostas em Santa Catarina no período entre 2009 e 2011. Num ranking de 182 assuntos cadastrados que podem ser objeto dessas ações, o acidente de trabalho ficou em 9º lugar em 2011. Por essa razão, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina já cumpriu uma primeira e fundamental etapa do programa.
fazendo um chamamento a várias instituições para aderirem como parceiras deste projeto de tanta relevância social. As respostas afirmativas demonstram a capacidade coletiva de engajamento da sociedade quando o tema posto em discussão a afeta diretamente. Foram apresentados aos 18 parceiros já contabilizados as diretrizes do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e criado um comitê interinstitucional visando a implementação de ações voltadas à prevenção de acidentes de trabalho, com a consequente assinatura do termo de adesão e de um protocolo de intenções a elas pertinentes. Há de se destacar as atividades do Programa Trabalho Seguro, elencadas no artigo 2º da Resolução 96, que são o incentivo ao diálogo com a sociedade e com instituições públicas e privadas, notadamente por meio de parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos do programa. Incentivo ao compartilhamento e à divulgação de dados e informações sobre saúde e segurança no trabalho entre as instituições parceiras. Incentivo à tramitação prioritária dos processos relativos a acidentes de trabalho e ao ajuizamento de ações regressivas nas hipóteses de culpa ou dolo do empregador. Promoção de estudos e pesquisas sobre causas e consequências dos acidentes de trabalho no Brasil, a fim de auxiliar no diagnóstico e no desenvolvimento de ações de prevenção e de redução dos custos sociais, previdenciários, trabalhistas e econômicos decorrentes. Dentre as obrigações comuns previstas no protocolo de intenções no âmbito deste regional, constantes da cláusula 2ª, destacamos a implementação de políticas públicas permanentes em defesa do meio ambiente, da segurança e da saúde no trabalho, fortalecendo o diálogo social. Do rol de encaminhamentos já feitos, merece destaque a aprovação ontem pela Assembleia Legislativa de projeto de lei apresentado pelo deputado Gelson Merizio, por nossa sugestão, tornando obrigatória nos editais de contratação de obras e de serviços terceirizados pela administração pública estadual, direta e indireta, a inclusão de cláusula de capacitação permanente em segurança do trabalho dos trabalhadores que trabalharão nessas situações. Quero aqui deixar registrado o reconhecimento do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e do Comitê Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro pela sensibilidade social manifestada pelo deputado Gelson Merizio ao encampar a ideia e pelo rápido trâmite conferido ao projeto de lei, de forma que sua aprovação ocorresse durante a Semana Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Não posso deixar ainda de fazer referência ao empenho pessoal do juiz Alexandre Luiz Ramos, gestor auxiliar regional do Programa Trabalho Seguro, para aprovação deste projeto de lei. Além dos números que já apresentei, considero importante registrar que o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez e tratamento das vítimas de acidente de trabalho consumiram quase 11 bilhões do INSS em 2010. Em razão disto, o órgão está buscando ressarcimento destes valores por meio de ações regressivas contra as empresas condenadas pela Justiça do Trabalho nos casos em que ficou comprovada a culpa dos empregadores no acidente. Gostaria de registrar, com relação a esse aspecto, que o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, neste período, foi o tribunal que mais enviou, então, as comunicações para a Procuradoria Regional Federal, Geral Federal, aliás. Quando a empresa, por meio de um programa de segurança no trabalho, minimiza os riscos de acidentes, o trabalhador se sente amparado e percebe que sua vida é valorizada. A política de prevenção de acidentes do trabalho deve ser vista como parte integrante do processo de produção, visando a preservar o patrimônio humano e material da empresa, promovendo a saúde, proteção e a integridade física dos trabalhadores em cada local de trabalho.
necessário pensar em medidas efetivas e em práticas de caráter permanente que levem ao desenvolvimento de uma nova cultura de prevenção por meio da educação, para evitar a ocorrência dos acidentes de trabalho, buscar a preservação da vida e da dignidade humana, a menor oneração do sistema previdenciário e a redução dos custos para o setor empresarial. Incumbem ainda às entidades representativas das categorias profissionais o empenho na conscientização dos trabalhadores da necessidade de utilização dos equipamentos de segurança, bem como a observarem as orientações advindas dos superiores hierárquicos com o intuito de preservação da vida. Encerro a abertura, então, desse seminário, desejando que a apresentação dos temas e debates que serão realizados nesses 2 dias se traduzam na conscientização de que é dever de todos buscarmos, dentro da área de atuação de cada um de nós, a reversão do triste quadro dos acidentes do trabalho em nosso país. Bom trabalho a todos e muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Dr. Egon Kerner Júnior. Excelentíssima desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, excelentíssima Procuradora do Trabalho Márcia Camei Aliaga, em nome de quem eu saúdo todos os presentes a esse evento. O tema saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho, saúde do trabalhador, é o tema mais caro, ou um dos mais caros, ao Ministério Público do Trabalho. Temos nos dedicado, nos últimos 18 anos, incansavelmente, a combater essa chaga que está presente nos meios produtivos nacionais. O Estado se ausenta com um Ministério do Trabalho que está sem uma força de fiscais, de auditores fiscais. Os Cerestes ainda não estão devidamente qualificados, equipados com material humano e equipamentos necessários. E agora, o INSS tem tomado posições um pouco diversas. Durante muito tempo, esse fardo sobrou muito nas nossas costas. E durante muito tempo, tive eu, pessoalmente, muitas insônias por conta do meu trabalho e por conta das soluções que eu não encontrava, ou da necessidade que eu via, sabia serem prementes, mas não conseguia encontrar guarida. Creio que, com o ingresso do Tribunal Superior do Trabalho, com o programa Trabalho Seguro, há realmente um novo ator de peso, o envolvimento maciço da Justiça do Trabalho no tema saúde e segurança do trabalhador, já demonstrado pelos próprios números que a doutora Gisele apresentou, quase 10% das causas postas em juízo trataram do tema acidente de trabalho. Agora, depois de alguns anos, vamos caminhar, creio que, mais próximos, Ministério Público e Judiciário Trabalhista. Esperamos que, com o Fórum de Saúde que o Ministério Público coordena e com o programa Trabalho Seguro, nós consigamos com que o Executivo cumpra o seu papel nessa importante tarefa. Cabe lembrar o abandono da Fundacentro, o órgão de importantíssima necessidade, elaborador das normas, é o estudo brasileiro, está lá, a inteligência brasileira,
e abandonado no governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. É realmente lamentável. Mas, ainda era governo Fernando Henrique Cardoso, eu assisti uma palestra no final de dezembro, lá em Goiânia, Paulo Rogério, falando sobre nexo técnico epidemiológico. Eu saí de lá, disse, nossos problemas estão resolvidos. Por quê? Porque toda a nossa atividade, no caso de doenças do trabalho, nós tínhamos, ou ainda temos, que comprovar de início que havia uma fraude, que todos os números e tudo que a empresa apresentava era fraudulento. E isso é a realidade. Era tudo fraudulento, é tudo feito para mascarar. Todos os programas, tudo realizado para mascarar a realidade. E aí, quando Paulo Rogério apresentou aquele nexo técnico epidemiológico, eu disse, pô, está aqui, ó, não vamos mais precisar, só temos que dizer, excelentíssimo senhor juiz, a empresa X está adoecendo de forma desproporcional ao ambiente nacional. Ela deve ser compelida a se adequar e ela que resolva seus problemas. Ainda não chegamos nisso. Mas esperamos que cheguemos. Espero que cheguemos. O nexo técnico, do meu ponto de vista, desde aquela data, é um instrumento de vital importância. E, por conta disso, ele é violentamente combatido. O nexo técnico retirou muito poder dos médicos peritos do INSS. O nexo técnico encarece ou desnuda números que a indústria, o comércio, o serviço escondia. Então, setores poderosos estão contra o nexo técnico. E, numa reunião ao final do ano passado, eu propus aos procuradores do trabalho que o nexo técnico epidemiológico fosse um dos temas prioritários a serem adotados pelo Ministério Público do Trabalho, pelos procuradores do trabalho, para que nós o utilizássemos e que a nossa utilização e a utilização por outros órgãos, especialmente a Justiça do Trabalho, acabe por fortalecer esse importante instrumento criado pela Previdência Social. Não vou me alongar, já me alonguei. Então, agradeço por todos aos palestrantes que se dispuseram a comparecer e nos brindar com o seu conhecimento. Espero que, ao final desse evento, todos sintam que tem mais um belo instrumento para utilizar no seu dia a dia, para aplicar nas suas sentenças, para nos seus pareceres e nas suas ações civis públicas. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, juiz Carlos Alberto Pereira de Castro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa organizadora, diretora desse evento, na pessoa da doutora Gisele, do doutor Egon, da doutora Márcia, bem como os colegas Alexandre e José Carlos Kilzer, nosso digníssimo representante do Ministério do Trabalho e Emprego também. Praticamente tudo que tinha que ser dito já foi dito. A sociedade precisa de respostas a respeito do problema do acidente de trabalho. Talvez hoje mais, teríamos que dizer das doenças ocupacionais em primeiro lugar e do acidente típico em segundo lugar, porque já houve uma ultrapassagem estatística no tocante a esses dois aspectos dos males que o trabalho causa. De qualquer forma, me parece que estamos aqui já partindo de um ponto pacífico. A sociedade precisa de respostas e essas respostas podem ser dadas pelos atores sociais que estão aqui presentes. Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, né, e comunidade jurídica.
há uma situação que, né, é interessante comentar aqui, já que estamos falando de atores sociais e de Estado. A Escola Judicial, a que represento a pedido do desembargador Garibaldi, né, acolheu imediatamente a ideia da realização deste evento, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, por entender que, de fato, o tema é de extrema relevância para a atividade jurisdicional, sem dúvida nenhuma, mas principalmente pelo seu aspecto social, pelo aspecto de estabelecer, talvez, um novo olhar, um olhar um pouco mais cuidadoso, meticuloso mesmo, sobre essa questão da doença que o trabalho causa, dos males que o trabalho causa. Bem disse a presidente deste tribunal, desembargadora Gisele, que o Tribunal de Santa Catarina tem sido cuidadoso na questão da comunicação às autoridades competentes, à Procuradoria-Geral Federal, para fim da busca da regressividade dos gastos do INSS. Mas também é verdade que nós podemos, talvez, dar um passo à frente ou um passo atrás, se pensarmos cronologicamente no problema, porque toda vez que a demanda judicial é colocada, o acidente já houve. Nós, no Judiciário, vivemos esse dilema, que é uma angústia também, doutor Egon, talvez alguma noite de insônia causada a todos nós que pertencemos à estrutura do Poder Judiciário, o fato de que o acidente já aconteceu, a doença já está ali e talvez ela não tenha cura, ou seja, de difícil reparação. Então, talvez uma das indagações mais importantes que nós tenhamos que fazer aqui é de que modo nós podemos fazer para também, de alguma maneira, prevenir os acidentes e as doenças, não apenas remediar aquilo que eventualmente não tem remédio, porque a vida e a saúde nós só temos uma, não temos como trocá-la por outro bem que não a própria vida humana. Então, o que estamos, no final, ao cabo, discutindo, são as vidas humanas que estão por trás de tudo isso. Quantas podemos salvar? Quantas mil pessoas nós podemos, eventualmente, livrar do acidente, livrar do adoecimento no trabalho? Me parece que esse é um ponto que nós devemos realmente pensar para que possamos produzir algo efetivo, além de tudo que nós já fazemos, evidentemente. Também faço coro com a necessidade de que o Poder Executivo seja chamado, e aqui faço um pequeno parênteses, não porque os agentes públicos que estão no Poder Executivo não estejam aptos ou preocupados em realizar isso, mas a estrutura do Poder Judiciário, a partir da sua cúpula, é que está ausente. Não é? Então, é necessário aparelhar de modo adequado o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundacentro, como já citado aqui, bem como colocar o INSS dentro dessa mesma linha de preocupação e não apenas sendo um carimbador de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez e auxílios-acidente, ou, pior que isso, pensões por morte. O INSS tem que ser chamado também à nossa conversa aqui, embora, neste momento, infelizmente, não tenha sido possível. Não é? E um outro aspecto, apenas para pontuá-lo também, porque é o assunto de amanhã, e é mais judiciário, né, é mais focado na questão processual, o problema das perícias. Falando em INSS, nós temos um grave problema a resolver no tocante às perícias. Então, me parece que a parte relativa ao processo judicial, envolvendo a prova pericial, que vai ser discutida amanhã, né, talvez tenha essa função de colocar outras luzes a respeito desse tema que é tão tormentoso. Um aspecto do processo que nós, bacharéis em Direito, não temos domínio científico a respeito de medicina do trabalho, não é? De infortunística, não é? E de todos os outros aspectos relacionados a isso, e que, por conta disso, dependemos dos profissionais da ciência médica para chegarmos a um resultado justo, na medida do possível, dentro daquele processo. Então, e aqui fazendo menção, para não esquecer disso, aquilo que já foi dito. O INSS, concedendo auxílios-doença e aposentadorias por invalidez, sem analisar a questão do nexo, não é? Em grande parte, causa dificuldades enormes ao trabalhador e ao próprio Poder Judiciário para solucionar essas questões.
Não cabe ao INSS, a meu ver, fazer perícias meramente burocráticas, onde 5 minutos são suficientes para um trabalhador ficar à frente de um perito e receber apenas um apto ou incapaz. Não é isso o papel da perícia. A perícia, né, usando apenas uma questão epistemológica, precisamos de perícias que sejam verdadeiramente investigações da vida laboral daquele indivíduo, e não apenas um mero referendo de uma incapacidade temporária ou definitiva, ou a aptidão que, muitas vezes, na verdade, não existe. Precisamos, portanto, discutir a perícia, né, tanto no campo administrativo quanto no campo judicial, né? E, nesse sentido, me parece que lançar um olhar cuidadoso também sobre a Resolução 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, que certamente vai ser abordada pelos palestrantes de amanhã. Concluo aqui, então, dizendo da satisfação da Escola Judicial de poder cerrar fileiras junto ao Ministério Público do Trabalho e promover esse evento, agradecer, em nome do diretor desta escola, desembargador Garibaldi Tadeu Ferreira, a presença dos palestrantes, dos panelistas, especialmente aqui me referindo ao meu preclaro amigo, futuro ministro Cláudio Brandão, que nos honra com a sua presença hoje, e desejar a todos um excelente evento e, como eu disse, que as respostas venham, porque a sociedade precisa delas. Muito obrigado.